Jesus. E aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, também desejamos as boas-vindas nesse lugar, em nome do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 41. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma grande ou abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao Carmelo e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Graças a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Fale nessa manhã conosco através da sua palavra. Tua palavra diz que há uma certeza de que o Senhor está onde estão 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome. Por isso queremos sentir a tua presença. Se houver alguém enfermo, cura. Se houver alguém desanimado, reanime, Pai. Se houver alguém pensando em parar, em desistir, dê a força necessária. Mas não queremos sair daqui, Pai, do mesmo jeito que entramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu assento nessa manhã, dando glórias a Deus. Queridos, o texto que eu acabei de ler, ou que acabamos de ler, verdadeiramente é um texto muito conhecido no nosso meio. E esse texto fala a respeito da resposta que Deus trouxe para o profeta Elias. Depois de 3 anos e meio, não choveu em Israel. 3 anos e meio, o povo estava em uma extrema seca, porque o profeta Elias, logo bem no começo do seu ministério, no capítulo 17, a Bíblia vai dizer: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias se levantou para chamar a atenção de Israel, que estava num caminho de idolatria, num caminho de prostituição. E por conta desses constantes pecados, a Bíblia diz que Elias se levanta e diz: segundo a minha palavra, nem orvalho, nem chuva haverá em Israel. E Tiago, quando fala sobre Elias, ele revela para nós que Israel ficou em estado de seca durante 3 anos e 6 meses. Mas é interessante olharmos aqui, dentro desse período, que quando chega aos 3 anos e meio, a Bíblia diz que Elias manda um recado para Acabe, depois dele enfrentar um duelo de horas com os profetas de Baal no Monte Carmelo. A Bíblia fala que Elias estava com os profetas de Baal, que eram 400 profetas e 450 de Acera. Eles no monte estão a provar
quem verdadeiramente é Deus. Isso no capítulo 18. A Bíblia fala que Elias faz um desafio e diz para os profetas de Baal: o Deus que responder com fogo, esse é Deus, seguiu. E o Deus que não responder é um falso Deus. E aí Elias chama a multidão e diz: se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, também seguiu. E nesse desafio Elias pega 2 animais e coloca um sobre a disposição dos profetas de Baal e outro animal sobre a disposição de Elias. A Bíblia diz que esse animal, depois de um processo de oração e esquartejamento dos profetas de Baal, a Bíblia vai dizer que os profetas de Baal clamavam a Baal e nada acontecia. Quando Elias dizia: olha, é melhor clamar um pouquinho mais alto, talvez Baal esteja viajando, talvez Baal esteja distraído, então clame um pouco mais alto. E eles clamavam, subiam no altar, se esquartejavam todo e nada acontecia. A Bíblia fala que depois de 6 horas de oração, nem fogo descia. Elias pediu que eles parassem, consertou o altar, colocou a lenha sobre o altar, regou o altar com água e colocou o holocausto sobre o altar e clamou ao Deus dos céus. Fez uma oração simples, uma oração rápida, e Deus se levantou do céu e respondeu à oração de Elias com fogo, e o fogo lambeu a água que estava no altar, e toda a multidão gritou dizendo: só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que Elias mandou matar todos os profetas de Baal, e quando eles foram mortos, a Bíblia diz que ele subiu ao monte novamente para orar, para pedir que Deus mandasse chuva. Mas antes de subir ao monte, ele mandou seu obreiro Geazi para ver se haveria algum sinal de chuva na montanha. A Bíblia diz: por 7 vezes Geazi subiu na montanha e não havia visto nada. E ele fez isso num processo de 7 vezes. E a Bíblia diz que quando ele voltava, olhava para o profeta e dizia: não há nada, não há nada e não há nada. E o profeta disse: torna para lá 7 vezes. E na 7ª vez, a Bíblia vai dizer que quando ele viu, ele percebeu que havia uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. E quando ele volta e avisa para Elias, ele vê um pequeno sinal, mas Elias vê uma grande chuva. Essa é a diferença da visão profética e da visão natural. Quando ele vê uma pequena nuvem, Elias vê uma grande chuva, e Elias diz: vai e corre e avisa para o rei Acabe, para ele descer na sua casa em Jezreel, porque está vindo sobre Israel uma grande chuva, está vindo sobre a nação uma grande chuva. Então, querido, Deus, ele esconde as coisas grandes em pequenos sinais. Deus, quando quer fazer coisas grandes, ele não dá grandes sinais, ele não levanta grandes homens. Deus sempre usou pessoas simples, Deus sempre usou coisas simples para fazer coisas grandes. Amado, na mão de Sansão, uma queixada de jumenta matou um exército de filisteu. Deus usou um pequeno Davi para derrubar um gigante Golias. Deus, ele usou um Daniel simples, como que foi para a Babilônia como escravo, e o transformou como um príncipe na Babilônia, e lhe deu as maiores revelações da história. Então nós vemos aqui nesse texto, Elias, através de um pequeno sinal, ele está vendo a mão de Deus agindo sobre a nação. Por isso, dizer nessa manhã, querido, que Deus lhe dará um sinal esse ano, porque vai pronunciar na sua vida a vinda ou a chegada de um grande milagre em nome de Jesus. Deus é um Deus de sinais. Antes que o milagre chegue na sua vida, ele vai lhe dar um sinal. Por isso, abra bem os teus olhos, abra bem os teus ouvidos, aguça bem os teus sentidos, porque Deus estará dando de alguma coisa grande que ele vai fazer na sua vida. É uma pequena nuvem, mas é sinal de uma grande chuva. É uma simples nuvem no tamanho da mão de um homem, mas é através dela que Deus
Deus vai fazer uma coisa grande. Amados, grandes avivamentos começaram com pequenos ajuntamentos. Foram pequenas orações, foram pequenos encontros, foram encontros de orações que as pessoas não ligaram, não dariam nada por ele, mas foi através daquilo que Deus avivou nações, Deus salvou pessoas e Deus abalou o inferno. E até hoje o nome do Senhor tem sido glorificado através dos sinais que ele tem operado sobre as nações. Se você está vivo, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém? Então Deus quer fazer na nossa vida coisas grandes, mas nós temos que prestar atenção nos pequenos sinais. Amado, nós somos treinados pela sociedade para começar grande, para começar tendo coisas grandes, mas não entendemos que o poder do crescimento está nas coisas pequenas. Amado, tudo que começa grande termina rápido, mas tudo que começa pequeno ganha consistência na nossa vida. Faz sentido? A Bíblia diz: não despreza o dia das coisas pequenas. Ou seja, ser pequeno não é defeito, ter coisas pequenas não é defeito, é um período, é um momento, porque haverá um tempo de um grande ruído que Deus estará pronunciando a voz uma grande chuva. Elias, depois de um processo de oração, Elias, depois de ter mandado Geazi 7 vezes ver se havia algum sinal, quando na 7ª ele viu uma pequena nuvem, Elias tem certeza que a partir disso começa um grande mover de Deus. Amados, eu tenho prestado atenção nos nossos irmãos congoleses. Na nossa casa sempre teve quartos para aluguer, e a minha mãe alugou vários congoleses lá durante a minha infância. Eles vinham lá, eles compravam um conchauzinho, um fogão a Petromax, amado, aquilo saía mais fumo do que o comboio do Lubito. Todos que saíam dos quartos que a minha mãe arrendava deixavam as paredes pretas. Eles só compravam um colchão e um fogão. E ele ia na praça, vendia um monte de objeto, é punho, é pilha, é um monte de não sei o que. E ele sempre falava: meu puto, eu um dia vou para Belgi, eu vou na Belgi, eu vou na Bélgica. E você vê o que ele está fazendo, é coisas pequenas. Ele está vendendo pilha, está vendendo puxinho, está vendendo, as outras mulheres está vendendo quiquanga. Mas eles não gastam para comer. Eles não querem alugar uma casa de luxo, basta um quarto que cabia um colchão, um casal. E aí eles viviam durante anos até juntar os dólares que eles precisavam e apanhavam voo, vai para a França ou para a Bélgica. Sabe por que eles conseguem chegar onde eles almejam chegar? Porque eles têm foco. E eles não estão preocupados em ter pequenos lucros. É nós que queremos começar chefe em algum lugar. É nós que queremos entrar em alguns lugares já com autoridade. O cara casou ontem, mas hoje já está a se comparar com alguém que tem 30 anos de casado. Entrou naquela empresa ontem, mas já está querendo se comparar com alguém que está lá há 40 anos. Quer comparar salários, quer comparar competências. Amado, não é justo. Então, amado, tudo que Deus quer fazer na nossa vida, Ele vai começar a tocar em pequenas coisas. Ele vai começar a gerar um crescimento gradativo na nossa vida. Mas para isso, Ele vai requerer o quê? Paciência e fé. Fala para o irmão que está ao seu lado: você só vai precisar para esse ano paciência e fé. Não, repita isso para ele perceber. Não, fala: você vai precisar esse ano paciência e fé. Amém? Então vamos perceber aqui algumas atitudes de Elias para nós perceber como ele venceu através da oração. Primeiro, mesmo quando ele tinha a promessa de Deus, mesmo sabendo que Deus estava sobre a vida dele, Elias nunca parou de orar. Amado, ter promessa de Deus não é um indicativo que vai te isentar da oração. Olha,
promessa, por isso não oro mais. Amado, eu tenho promessa, e as promessas de Deus me levam ao joelho da oração. Eu tenho promessa, e as promessas de Deus na minha vida me fazem jejuar. Eu tenho promessa, mas as promessas de Deus na minha vida me fazem me manter puro, me manter santo. Porque ter promessa não é virar relaxado. Ter promessa não é deixar de fazer nada. Igual algumas pessoas dizem: o meu pai já é, o meu pai já vai fazer, eu não preciso fazer nada. Não, com Deus, para Ele fazer um milagre, Ele precisa da nossa cooperação. Se você quiser o milagre de Deus, você precisa se mover, você precisa fazer alguma coisa. Ninguém vai experimentar o mover de Deus se não se mover. Ninguém vai experimentar o mover de Deus se não agir. Porque Deus olha para nós, Ele espera de nós alguma atitude. Me dá aqui Tiago, pastor Tony, Tiago 5,17. Encontra aí na tua Bíblia. Alguém faz alguma coisa, vê um telefone, baixa um fio da internet. Vamos lá, Tiago capítulo 5, versículo 17. Tem, pastor? Obrigado. Olha o que a Bíblia vai dizer. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A Bíblia primeiro já está daqui um checkmate para nós. Está dizendo: Elias era um cara igual você, cheio de limitações, com as mesmas paixões que você tem. Mas a Bíblia diz: quando ele orou, não houve chuva durante 3 anos e 6 meses. Passa. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amado, isso aqui é um indicativo poderoso, é um indicativo a respeito do resultado que a nossa oração pode produzir. A Bíblia está dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E quando ele ora, não chove. E quando ele ora de novo, através da sua oração, os céus se abriram. Então, amado, você pode ter promessa, mas você precisa buscar a presença de Deus, porque Deus conta com você para que o milagre aconteça. Há uma cooperação entre você e Deus. Porque se eu cruzo os braços, o céu cruza os braços. Se eu paro de agir, o céu para de agir. O que Deus quer levantar nesses últimos dias é cooperadores. Pastor, eu quero uma porta de emprego. Sai distribuindo currículos, faça cursos, se qualifica, para quando Deus abrir a porta, você está pronto, você está qualificado ou qualificada para entrar na porta que Deus abriu. O nosso maior problema, sabe qual é? Só ficamos na oração. Os crentes só oram. Os crentes, eles só esperam Deus fazer até o que era para eles fazer. Amado, Deus jamais fará aquilo que é tua responsabilidade em realizar. Eu vou repetir aqui. Param de acontecer quando você ora, e tem coisas que voltam a acontecer também quando você ora. Então a oração é a chave que Deus nos deu, tanto para abrir quanto para fechar. Amado, se você entendesse o poder da oração, você ia perceber que não precisa ir no quimbanda, não precisa fugir da oração, porque tem crente que até hoje olha para a oração como um peso. Orar mais, mas não vê a oração como um meio para ter intimidade com Deus, para solucionar problemas da nação e pessoas. Elias orou e toda a terra de Israel recebeu chuva. É uma oração que não beneficia só o profeta, é uma oração que beneficia a nação inteira. É uma oração que beneficia a todos. A primeira coisa, Elias, ele ora mesmo tendo uma promessa. A segunda coisa é a postura de Elias. Me dá o versículo 42 de 1 de Reis, pastor 18.
42. Olha o que a Bíblia vai dizer. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. Olha a posição de humilhação. E pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Amados, orar assim é a posição mais desconfortável que existe. Orar assim, com o rosto no chão e a cabeça entre o joelho, é o que Elias faz. Dói, cansa, parte, mas tem resultado. Mas não adianta ficar e a pensar que batalha espiritual tem moleza. Essas oraçõezinhas que dobra o joelho 2 minutos. Essa oração que quando você vai dobrar o joelho, põe a almofada, irmão. Elias, ele está a se sacrificar diante de Deus. Por enquanto não houver esforço, não tem cura, não tem libertação, não tem porta aberta, não tem sinal de chuva. Para que haja sinal de chuva, a Bíblia vai dizer que Elias se humilhou, se prostrou diante da presença de Deus. E o Deus do céu olhou para Elias, viu o sacrifício de Elias, e ele se levantou para trazer respostas à oração de Elias. Amado, é a nossa de humilhação, é a nossa posição de nós entender que se eu não orar, as coisas não acontecem na minha vida. A outra coisa que Elias nos ensina, a persistência de Elias na oração. 43. Amado, por 7 vezes ele dobra o joelho e ora. 7 vezes ele ora pelo mesmo assunto. E não é 7 vezes não ouviu nada. É 7 vezes você escutando alguém dizer assim: a tua oração não está fazendo nada. Voltei lá, o seu está como estava. Voltei lá, o teu filho continua como estava. O teu trabalho continua como estava. Porque ele manda um obreiro, vai ver se estava em chuva. Nada. Vai ver se estava em chuva. Também nada. Vai ver de novo, ele só chegar e vai dizer assim: não há nada. Mas como não há nada se eu estou orando? Não há nada. Vai de novo, não há nada, eu estou orando, vai lá. Ele disse: meu irmão, é assim, vai e volta 7 vezes, mas eu não paro de orar aqui. Amado, o nosso maior problema é começar a pedir coisa que depois no meio paramos. Quando você começa a orar a Deus por algo e depois você para, você está dizendo para Deus: não é mais importante. Eu pensei que precisava, mas não preciso. Porque quando você precisa de algo da parte de Deus, sabe qual é o limite da tua oração? A resposta de Deus. Por enquanto Deus não responder, por enquanto aquela parede não cair, por enquanto Golias não for derrubado, por enquanto a cura não chegar, por enquanto você não dormir em paz, você vai dizer: Senhor, pode estar preparado que de madrugada me ouvirás, ao pôr do sol me ouvirás, porque eu sempre vou clamar pela tua presença. Amado, Daniel, ele orou 21 dias e 21 noites. A Bíblia diz que ele ficou orando, mas depois Deus, depois de 21 dias, Deus percebe que a oração de Daniel continua a entrar no céu. E ele pergunta para os anjos: já não respondemos Daniel? Já. E aí quando o anjo, depois que é livre lá dos demônios que estavam nas regiões celestiais, chega para Daniel, ele revela para Daniel e diz: Daniel, homem muito amado e muito desejado por Deus, que a tua oração foi respondida desde o primeiro dia que se aplicastes a orar. Ou seja, o primeiro dia que Daniel pediu, pela intimidade que tinha com Deus, Deus respondeu. Mas o interessante é que não havia chegado a resposta nas mãos de Daniel. Deus liberou, mas o inferno travou um anjo que estava trazendo a resposta para a vida de Daniel. Mas tem coisas que estão a acontecer no mundo espiritual que não é normal. Por isso na oração tem que haver o quê? Persistência. É você orar por coisas que na tua cabeça diz: Deus já devia ter respondido isso. Por que ainda não respondeu? Os príncipes da Pérsia prenderam o Gabriel, e Deus teve que mandar Miqueu
Porque Gabriel é mensageiro, Miguel é guerreiro. Porque a hierarquia no céu, existem anjos que a missão dele é só levar respostas, mas existem anjos que Deus usa para a guerrilha, para a guerra. Então o mensageiro ficou preso, e como não tinha habilidades de luta, continuou preso. Deus teve que mandar um anjo mais forte para libertá-lo, e só assim a oração chegou nas mãos de Daniel. Mas ele orou 21 dias, a resposta tinha sido liberada no primeiro dia. O que significa que nós precisamos aprender a ser o quê? Persistente. Amados, se existe uma coisa que é qualidade que até o diabo tem, é persistência. E muitos cristãos têm. O diabo, quando quer destruir alguém, ele é paciente, ele é persistente. Ele começa com um pouquinho de álcool, começa com algumas mentirinhas, começa com um cheirinho de cigarro que te agradou, e daqui a pouco você está provando. Daqui a pouco você já não prova, você já está mastigando tudo, já está fumando tudo. Por quê? Ele é persistente. E nós devíamos aprender a lutar pelas coisas que nós acreditamos. Ser persistente na faculdade, na família, no trabalho, nos nossos sonhos. Porque, amado, essa desistência, essa preguiça no meio do processo de oração, amado, a Bíblia vai dizer que ele vai orar 7 vezes. Ele vai mandar para o rapaz dizendo: volta lá 7 vezes. Olha o que é que diz. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. E aí ele continua: então disse ele: volta lá 7 vezes. Esse parece às vezes meus obreiros. Você manda, ele vai lá e não vê nada. Parece meus obreiros. Ele não vê nada, ele não consegue resolver, ele fica parado. Ele, em vez de pensar em solução, ele, em vez de procurar ver alguma coisa, ajudar o pastor a orar para não vir ver, ele só vem 7 vezes cândido. Não há nada, não há nada, e não há nada. Está aqui. Amado, nem para dizer não há nada, alguém está a orar. É para você levantar e dizer: estou junto, vamos orar. Alguma coisa tem que acontecer. Esse demônio vai ter que sair. Alguém está a entender isso, amado? O nosso maior problema é que uns estão a orar, outros estão a dizer: não vai ter, não tem nada. Em outras palavras, não adianta insistir. Porque, amado, dói quando por 2 vezes você ora e nada, 3 vezes e nada. E quem está a dizer que não há nada? É o obreiro, é o filho do profeta. Meu irmão, para te doer mais, agora vai lá 7 vezes. Agora volta lá 7 vezes. E eu não saio daqui até você me dizer que agora há alguma coisa. Eu quero lhe dizer uma coisa aqui. Essa é palavra profética. O fato de as pessoas não estiverem a ver nada na tua vida não significa que não está acontecendo nada. Amado, não adianta basear a tua vida, o teu sucesso, com base no que as pessoas estão a dizer. Porque tem gente, quando olha para você, não vê nada. Olha para o teu casamento, não vê nada. Olha para os teus estudos, não vê nada. Olha para os teus filhos, não vê nada. Mas Deus lá no céu já está preparando um barulho de uma grande chuva que vai restaurar a tua casa. Amado, Deus, Ele quer fazer coisas grandes na nossa vida, mas você só precisa ser um Elias, que quando ninguém vê nada, você vai dizer: eu ouço um barulho de uma grande chuva que está vindo sobre Israel. Deus dará um sinal. Ei, amado, eu creio que Deus vai trazer uma grande chuva sobre a tua casa, sobre a tua família. Ah, pastor, está tudo parado. Mas eu digo de uma palavra profética hoje: haverá uma grande chuva na sua vida. Se alguém recebe essa palavra, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Fala para o irmão que está ao seu lado: se eu estou orando assim, alguma coisa acontecendo no mundo espiritual. Não, meu irmão, nós não estamos a dar soco no ar, não estamos a dar soco em ponta de faca. A nossa oração está causando um reboliço, está causando um mover no mundo espiritual. Você não tem ideia como os demônios da tua família, os demônios que aprisionaram a tua família, estão com medo só de você, só de saber que você ora. Eles estão preocupados porque serão expulsos. Por isso continua a orar: pastor,
uma coisa que vai acontecer. Elias não viu chuva, mas ainda assim acreditava que está vindo chuva. E o que eu acho interessante é ele crer quando lhe diz assim: eu vi no céu uma nuvem no tamanho. Amado, o que é uma nuvem no tamanho da mão de um homem? Benguela, às vezes o céu fica todo neblado, mas não cai nenhuma gota. Ele vai dizer que Deus vai trazer uma grande chuva através de uma pequena nuvem. Vê a tua mão, vê a tua mãozinha, a nuvem não é assim, mas é uma nuvem que regou toda a nação. Amado, não importa o tamanho que você tem, não importa como é que a tua família te avalia e olham para você como pequenino, que não pode fazer nada. Deus vai pegar você para confundir os grandes. Ele pega o que não é para confundir os que são. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amado, os homens da meteorologia, né? Lá em Israel já estavam dizendo: não, aqui chuva não vem. Já estamos há 3 anos nesse. Mas o profeta diz: não, vai avisar para Acabe subir no carro e descer para casa, porque é um grande ruído de uma grande chuva. E é interessante que só Elias ouviu um ruído. Amado, seja você mesmo o profeta da tua vida. Aquilo que você deseja ver, começa profetizando no monte da oração. Ele está dizendo: eu escuto o ruído. Mas Geazi não escutou. Geazi não viu. Amado, profeta vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, sente o que ninguém sente. E detalhe, fala o que ninguém fala em meio da crise. Porque, amado, ver o que todo mundo vê, você já está vendo. Amado, todo mundo sabe que a tua casa tem problema, sabe ou não sabe? Todo mundo vê. Você agora tem que se posicionar e começar a ver as coisas que as pessoas ainda não começaram a ver. Amado, na tua vida, por enquanto você não ver o que ninguém viu, você vai continuar a ser esse coitado, esse normal. Porque, amado, quando você descobre que existem coisas, tesouros escondidos na tua vida, que as pessoas ainda não descobriram, e se descobrissem te amariam, te respeitariam e te honrariam, você vai continuar sofrendo. Por isso, amado, tenha um olhar diferente ao teu respeito. Não olhe para você mesmo como as pessoas te veem, porque as pessoas sempre têm um olhar pejorativo ao nosso respeito. Elas nos avaliam pelo carro que andamos, pela roupa que vestimos, pelos perfumes que usamos. Só que a nossa chamada, as promessas de Deus na nossa vida, elas são incomparáveis com as coisas externas que nós temos. Por isso, olha para você como ninguém viu. Começa a pedir para Deus falar no teu ouvido coisas que você nunca ouviu. Amém? Amado, eu estava conversando com alguém e eu falei assim: querido, se eu te falar agora aqui que eu estou a vida em 2045, e lá em 2045, Cândido, eu vi um telefone que dá para enviar frango. Sabe por que você riu? Porque você não estava em 2045. Visão é isso. É você ver coisas que os que não foram onde você foi, que os que não pensaram onde você pensou, quando você dizer que viste, eles vão te achar de louco. Amado, nos anos 90, quando nós assistíamos esses filmes americanos e víamos telefones digitais, primeiro é que telefone já não tínhamos. E no filme aparecia mais uns vidros que o cara apertava no vidro e as coisas aconteciam. Isso é grande mentira, é montagem. Para quem viveu nos anos 90 e viu isso e hoje tem isso, fala: não, poxa, tecnologia mesmo é terrível. Meu irmão, hoje você tem um computador no bolso. Quando dizem que o primeiro computador é o tamanho de um contentor ou quarto, sei lá. Você está entendendo? Mas tem coisas sobre o futuro que falar para algumas pessoas hoje, elas não vão entender. Por isso, quando Elias escuta que é uma pequena nuvem e diz que é grande chuva, imagina o Geazi. Grande chuva onde? Grande chuva como?
aqui eu não estou a ver nada. E por 7 vezes o profeta teve o descanso de ouvir: não há nada, não há nada. Amado, não deixa que as pessoas determinem a tua visão. Faz sentido? Amado, o mundo está a padronizar as coisas. O mundo quer nos ensinar a ver como eles veem. Mas nós temos uma visão bíblica e espiritual. Por isso eu não posso ver como eles veem. Olha para a tua pequena família e acredita que um dia Deus vai fazer coisas grandes. As mulheres que se dão bem é que sabem ver futuro em um homem. Porque mulher que vê príncipe, isso murcha. Pergunta no Rambo. Pergunta no Van Damme. Pergunta no Arnold Schwarzenegger como é que estão as batatas dele. Isso murcha. Porque quando você, moça, é guiada pelas aparências, pelas qualidades externas que são passageiras, isso murcha. Você tem que olhar para um homem e ver o futuro dele. Porque tem gente, não tem hoje, mas tem cara que amanhã vai ser um José no Egito. Tem mulher que hoje você olha para ela, você não daria nada, mas tem jeito, tem cara, tem comportamento, que amanhã não vai ser mais qualquer uma. Então, em vez de você investir no momento da pessoa, invista no futuro da pessoa. Acredita no futuro da pessoa. Amém? Então, amado, não se preocupa com as coisas pequenas. Vou repetir: coisa pequena não é defeito, não é doença, é o começo. Tudo que começa pequeno um dia cresce. E aí que você tem que olhar e dizer: está pequeno agora, está pequeno hoje, mas amanhã, através disso aqui, Deus trará uma grande chuva na minha vida. Tem coisas que são pequeninhas que você não está dando valor hoje, mas Deus está dizendo: eu vou usar isso para mudar o teu curso, para mudar o teu destino. É aquele teu filho que hoje só está dando trabalho, mas pode escrever e se preparar, que aquele é que mais vai te gerar alegrias no futuro. Pode guardar isso no teu coração: pastor, é muito trabalho, às vezes eu não durmo, mas pode continuar a orar por ele, porque aquilo que está dando trabalho hoje, aquilo que está sendo chato hoje, amanhã no futuro Deus vai se levantar e vai usar aquilo de forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Quais são as condições para nós ver as maravilhas de Deus? O que é que eu faço, pastor, para ver os sinais, as maravilhas de Deus? Nós aprendemos aqui nesse capítulo. Primeira coisa, o seu coração não pode estar dividido. Se você quiser ver milagre da parte de Deus, descarta a dúvida. A dúvida é o maior veneno da fé. A dúvida é o maior veneno da crença. Quando eu, em vez de crer, eu duvido, nada acontece na minha vida. Me dá o versículo, pastor Tony, versículo de número 21. Olha o que a Bíblia vai dizer. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Dúvida. Andar em dois pensamentos é andar em dúvida. É você estar num lugar e acreditar: será que Deus faz? E aí ele continua a dizer assim: se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Esse silêncio do povo prova a inconstância do povo. A pergunta do profeta é: por que vocês andam entre dois pensamentos? Por que você está na igreja e está no quimbanda? Por que você está à espera de um homem de Deus para te casar, mas lá no bairro tem um que está te manter lá, te beijar todos os dias? Porque tem gente que é um crente, mas lá já tem um ímpio, então entrar em meio campo lá. Não, por enquanto eu espero o crente. Vamos estragar aqui. Um rapaz me falou assim: pastor, eu quero casar uma moça virgem. Falei: amém. Eu perguntei assim: você é virgem? Não, eu não sou. Eu falei: miserável, você se estraga é que é uma virgem.
Falei, querido, as virgens são para os virgens. Os tropa recebem também tropa. Dói essa verdade, né? Essa verdade dói, né? Ah, doeu. Porque nós queremos as virgens, mas nós somos tropa treinado, tropa de elite. Amados, o que esse texto nos ensina? Se você quiser experimentar as maravilhas de Deus, você tem que esquecer todos os Baás da tua vida e olhar para Deus. Porque, amado, nós só teremos o tudo de Deus, toda a nossa crença, todo o nosso amor, toda a nossa força, toda a nossa entrega. Por enquanto Deus não tiver isso de nós, nós não vamos experimentar nada dele. Porque o maior problema dos crentes hoje é esse coração dúbio, essa duplicidade de fé. Olha, tá morar, mas se apertar, vou no tio, na ganda. Se apertar, vou ir no tio, no caimbambo. Se apertar, vou ir no tio, no famoso ndombe grande. Mas está na igreja. Está lá na igreja. E para nossa vergonha, aquele bruxo, Charles Bois-Poitier, ele disse assim: a maioria dos crentes, ele falando, me procuram aqui para eu lhes ajudar para subir na vida. Esse é o nosso problema. É querer o milagre de Deus, mas nós estamos entre dois pensamentos. Sabe por que Deus não faz na vida de alguns? Porque se Ele fizer, quando você veio receber a oração e foste no quimbanda e Deus cura, a glória vai para quem? O tio que recebeu as galinhas recebe 50%. E o pastor que orou dá glória 50% a Deus. É aí que Deus fala: a minha glória eu não reparto com ninguém. Amado, quando Deus fizer alguma coisa na tua vida, você não vai ter como atribuir a pastor, não vai ter como atribuir a alguém. Você vai dizer: isso aqui só pode ser Deus. É isso que Deus quer na nossa vida, porque Ele não vai repartir a glória dele com ninguém. Então, se você quiser experimentar os milagres, o poder e as maravilhas de Deus, não deixa o teu coração estar dividido a respeito de servir ou não a Deus. Elias chega e diz: oi, se o Senhor é Deus, seguem. Se Baal é Deus, seguiu. Mas vocês vão andar até quando? Entre dois pensamentos. Sabe por que ele fala até quando? Que Israel é teimoso. Israel tem hora que está na fé, tem hora que está desviado. Lê o livro de Juízes e você vai entender. Quando está a sofrer aperto, crente. Quando o aperto acaba, vira um bicho. Quando o coronavírus começou, todos os ímpios começaram a postar texto bíblico. Até o Salmo 91 descobriram. Agora que já dá para sair com máscara, viram que não ficou muito feio no nosso país, voltaram a postar as birras. Os decotes estão a voltar porque estão fora de perigo. Quando houver mais perigo, tudo se converte. E é isso que Deus não quer, essa dubiedade, essa duplicidade. Amado, Deus quer olhar para você e quer que você se entrega nele, se jogue nele, dependa dele. E Elias está dizendo: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão andar igual bêbado? Porque quem tem um coração dividido, ora está na direita, ora está na esquerda. Até quando você vai andar de igreja para igreja? Está procurando o quê? A palavra é: se firma. Deus quer fazer, mas às vezes não faz, porque nós estamos andando muito, estamos andando de um lado para o outro. E Elias diz: até quando? E o interessante é que o povo escuta essa palavra, eles são tão indecisos que olham para Elias e não respondem nada, para dizer: Elias, nós estamos com dúvida, porque esse povo aqui só crê em Deus quando Ele faz. Quando Deus não faz, ele não crê. É aquele irmão que só está na igreja por causa de milagre, não por causa de Deus. É o filho pródigo que voltou na casa do pai, não por causa do pai, mas é por causa do pão do pai. Porque tem
tem gente que só está na igreja porque descobriu que Deus dá pão, que Deus cura, que Deus dá roupa, que Deus protege do coronga. Aí eles vêm para a igreja para se esconder. E não é porque ele aprendeu a amar a Deus, e não é porque ele quer Deus. É esse povo aqui, ele não responde absolutamente nada, porque é um povo com coração o quê? Dividido. Fala para o irmão que está ao seu lado: como está o teu coração hoje? A outra coisa que nós temos que entender através desse texto: reconheça a autoridade espiritual se você quiser experimentar as maravilhas de Deus. Deus está me mostrando muito esse princípio aqui. Se você não reconhece a autoridade espiritual, você não vai experimentar as maravilhas de Deus. Versículo 30. Olha o que o 30 vai dizer. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Amado, você só vai se achegar em alguém que você acredita que tem alguma coisa para falar ou para fazer na tua vida. Mas nós está passando na rua, encontra um maluco, ele se achega aqui. Você se achega? Um maluco lá: oi, oi, vem aqui. Você vai? Por quê? Fala, esse cara não tem nada para me dar, não vai me espetar uma faca ou uma bofa aqui, ou não é? Mas Elias chega diante de todo o povo, e ele diz assim: Elias então disse ao povo: achegai-vos a mim. O que é que o povo fez? E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Amado, o povo se aproximou de Elias porque reconheceu nele a autoridade espiritual. E esse chamado de Elias é depois de ele ter visto que os profetas de Baal, no altar que eles estavam a clamar durante 6 horas, desde as 6 da manhã até 12 horas da tarde, eles a orarem para ver se Baal respondesse com fogo, e nada aconteceu. Então ele aí disse: vamos parar com a palhaçada, sai. Porque depois que eles oraram tanto e Baal não respondia, começaram a dar bico no altar, começaram a pisar no altar.